Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 6 de setembro de 2021, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui hoje Jesus na sinagoga era o templo, era o lugar onde as pessoas se encontravam, era a igreja da época. E nós vemos que Jesus entra num dia de sábado e ali ele começa a ensinar. Mas como a própria palavra diz, havia ali uma pessoa com a mão ressequida, com a mão seca, e os mestres, a palavra vai dizer que os mestres da lei e os fariseus observavam para ver o que Jesus ia fazer. Olha que loucura o que passa a ser a ignorância das pessoas, ou muitas vezes quando estão fechadas em si mesmo. O que a soberba, o que a arrogância pode fazer. Os mestres da lei e os fariseus eram eles que naquela época eram os detentores da fé, da palavra, da Sagrada Escritura. E naquela época, a lei falava que no dia de sábado era o dia do descanso. Que a própria palavra vai dizer que no sétimo dia, Deus descansou. Então, para eles, o sétimo dia, o último dia da semana, era o dia de descanso e não se poderia fazer nada. Mas com a vinda de Jesus, tudo isso muda. A ressurreição de Jesus é no domingo, as graças começam a acontecer. Então, a igreja entende o dia do domingo como uma nova interpretação do dia do Senhor, onde o Senhor realiza as maravilhas. Mas aqueles homens estavam fechados nas leis, eram legalistas, regristas, viviam baseados nas regras. E ali havia aquele homem de mão seca e eles observavam para ver se Jesus ia curá-lo. Mas não observavam para ver se Jesus ia curar, para louvar, agradecer e bendizer a Deus, não, mas para perseguirem, para acusarem Jesus, achando até um motivo de prendê-lo e matá-lo. Como estavam fechados, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do templo, mesmo conhecendo a palavra, estavam fechados em si. Mas Jesus vem abrir, Jesus vem dar todo um novo significado, um novo entendimento. Então o que Jesus faz? Coloca aquele homem no meio. Mais do que a cura física, colocar aquele homem no meio é novamente trazer a integridade, trazer aquele homem à sociedade de novo, reintegrá-lo. Por quê? Porque quando fala trazer no meio, porque aquele homem estava nas periferias, aquele homem estava jogado nos cantos, por causa daquela sua deficiência. Olha o que uma enfermidade física até hoje ocasiona. Hoje nós vemos tanta dificuldade para os nossos irmãos deficientes, para os cadeirantes, para os cegos, tantas dificuldades nós vemos no tempo de hoje, onde até hoje são discriminados, são deixados de lado,
Mas o que Jesus vem ensinar? Jesus traz para o meio, Jesus traz para o convívio, Jesus quer de novo reintegrá-los. E naquele momento, Jesus faz uma pergunta para eles e não tem resposta. A gente vai ver que eles não respondem. No dia de sábado, o que é permitido fazer, o bem ou o mal? Perder uma vida ou salvar uma vida? E eles ali, fechados novamente em si, depois da pergunta, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então ninguém respondeu. E a palavra logo em seguida diz, então Jesus olhou para todos que estavam ao redor e disse, estenda a tua mão, e curou aquele homem. Em vez daqueles sacerdotes, dos mestres da lei e dos fariseus ficarem felizes, vendo a graça, vendo o milagre, vendo a restauração de uma pessoa, de uma cura física, aqui a palavra vai dizer, eles ficaram com muita raiva. E meu irmão, minha irmã, essa palavra também é dirigida para nós. Quando nós vemos alguém fazendo bem, como que nós nos sentimos? Quando nós vemos alguém usando os seus dons, porque todos nós temos dons. O Senhor, quando nos fez, nos deu o sopro da vida, Ele já nos deu uma missão. No nosso batismo, nós somos batizados, recebemos os dons do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer agir através de nós. Então todos nós temos dons e muitas vezes, como na parábola dos talentos, muitas vezes as pessoas enterram, escondem os seus dons e ficam ali, olhando para aqueles que têm dom. E quando a pessoa se coloca a serviço, quando a pessoa se coloca a fazer a vontade de Deus, muitos ali ficam julgando, sentem até inveja e, por que não, muitas vezes raiva. Então, meu irmão, minha irmã, na palavra de hoje, como nós temos um sentido quando nós vemos as pessoas manifestando os dons que Deus deu. O que nós temos feito também com os nossos dons? Temos curado as pessoas, porque o Senhor também nos dá, através do Teu Espírito Santo, o dom de cura, o dom de línguas, o dom de interpretação, profecia, o santo temor de Deus, os 7 dons do Espírito Santo, os infusos e os efusos. E o que nós temos feito? Também temos curado, assim como Jesus, aquelas pessoas que estão enfermas da alma, uma palavra de esperança, é isso? Ou nós também estamos presos nas regras, nas leis, como aquele povo fechado? Não, nós temos que nos abrir à graça do Espírito Santo. Vivemos hoje, depois da vinda de Jesus, o tempo da graça, o tempo da manifestação dessa glória de Deus através de cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos, assim como Jesus, curar todos aqueles enfermos da alma. Quantas pessoas hoje com medo de tudo aquilo que nós estamos passando, da Covid, e nós temos levado essas palavras de esperança, temos apresentado Jesus Cristo, temos levado eles até a cura. Isso, a nossa vida é isso, é ser um reflexo da presença de Deus, para que o Espírito Santo, de acordo com a sua santa vontade, de acordo com os dons que Ele deu a cada um de nós, Ele possa realizar curas, milagres e prodígios, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Portanto, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.